Bom dia, família Soma. Bom dia. Tudo bem com vocês? Agora tá ficando bom, né? Os dedinhos já gelados na ponta, agora tá ficando bom. Coisa boa isso, coisa boa estarmos juntos mais uma semana para bendizer o nome do Senhor, cantar a Jesus, é muito bom, né? E eu não sei se vocês repararam, mas quem conhece os louvores que a gente cantou hoje, quem conhece? Cara, deixa eu dizer para vocês, o plano de saúde para vocês é um pouco mais caro, tá? Só para avisar, eu não quero entristecer ninguém, mas o plano de saúde é um pouco mais caro, tu já gasta um pouco mais na farmácia, tá? Esse pessoal aí que conhece os louvores que a gente cantou hoje, já tá no grupo de risco, então, só para avisar, tá? Tu não é mais um gurizinho, uma guriazinha, coisa boa cantar esses louvores, né? Coisa boa, eu amo isso. Nós estamos numa série sobre família e igreja, e estamos indo para o final. Penúltimo sermão hoje dessa série, semana que vem nós encerramos. E eu quero muito falar hoje sobre um tema que é bem importante, a gente pouco ouve falar. Para isso eu quero que tu abra a Bíblia já, abre aí Gênesis, deixa ela aberta que nós vamos ler alguns textos. Nós não vamos ler somente um, nós vamos ler 4 textos de início, para começar a falar sobre o discipulado familiar, sobre como nós falamos já sobre a educação dos filhos, lembram? Há 2 ou 3 semanas passadas. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o discipulado familiar, com relação à criação dos filhos, enfim. E eu gostaria muito que tu achasse Gênesis 18. Acha o livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, encontra o capítulo 18 e já fica com a Bíblia aberta. Depois nós vamos pular lá para Provérbios. Então depois tu já vai marcando com o dedo aí, deixa marcado Provérbios. E depois de Provérbios, nós vamos ler um texto em Jeremias. Acharam Gênesis 18? Nós estamos numa série sobre família e como que isso se relaciona com a igreja. Então a questão hoje é como que nós vamos discipular os filhos para que eles sirvam à igreja na missão do Senhor. Como que nós lidamos com essa questão, como que nós servimos a igreja com nossas famílias. Gênesis 18, versículos 17 até o 19. Diz assim a palavra de Deus. O Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Amém. Bendita a palavra de Deus. Tu tem caneta na mão aí? Vocês têm caneta? Eu gostaria que tu sublinhasse aqui. Sublinha aqui, ó. Eu vou ler de novo e eu vou dizer onde tu sublinha. O Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande nação, uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi, sublinha aí, para que? Eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que, sublinha também, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Para que, sublinha isso aí também, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Sublinhou isso aí? Marcou essa parte? Pula lá em Provérbios agora. Provérbios capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o verso 4. E depois, ainda em Provérbios 22. Enquanto tu acha, eu tomo um gole de água aqui. Provérbios 4, versículos 1 ao 4. Filhos, escutem a instrução do Pai. Estejam atentos para que obtenham um entendimento, porque eu lhes dou boa instrução. Não abandonem o meu ensino. Quando eu era menino, em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos de minha mãe, ele me ensinava e me dizia: que o seu coração retenha as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Agora Provérbios 22. Vai tentando já entender a linha de raciocínio que eu vou seguir aí, mas acha Provérbios 22, 5 e 6.
É um dos textos mais conhecidos. Qualquer pai e mãe já ouviu esse texto aqui em algum momento. Provérbios 22, 5 e 6 diz assim: No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer guardar a sua vida, afaste-se deles. Versículo 6. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Agora vai em Jeremias, livro do profeta Jeremias, e acha o capítulo 29. Coisa boa esse barulhinho de páginas da Bíblia assim, ó. Coisa boa, isso parece música. Jeremias 29, versículos 5 ao 7. Jeremias está escrevendo aqui para o povo que estava cativo na Babilônia, ok? Então ele está mandando uma carta e ele diz assim: Construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto. Versículo 6. Casem e tenham filhos e filhas. Escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Versículo 7. Procurem a paz da cidade, para onde eu os deportei, e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Sublinha aí também no versículo 6, para que tenham filhos e filhas. O que eu quero iniciar dizendo aqui? A criação de filhos hoje se dá num contexto de caos. Depois do Éden, tudo foi assim, né? Criação de filhos é algo complicado que se dá em meio a um contexto complicado. Nós estamos no exílio. Desde que os nossos pais pecaram naquele jardim, nós fomos enviados ao exílio. Assim como o povo de Israel estava na Babilônia, no exílio, nós estamos no exílio por estarmos fora ainda do jardim. Nós já experimentamos esse retorno, mas ainda não de forma plena. Nós ainda estamos exilados, ainda estamos afastados daquele destino eterno que Deus nos reservou. E enquanto não chegarmos lá, nós estamos nesse contexto de caos, crise, confusão, desobediência, exílio. A criação de filhos se dá em meio a isso. Só que nós vimos já algumas vezes durante a série que em Malaquias 2, versículo 15, Deus diz que quer uma geração piedosa. Então nós temos o dever de cumprir essa ordem, ter filhos piedosos, porém a circunstância não é boa. É contexto de caos, confusão, e aí nós estamos embretados. Nós precisamos criar filhos nesse mundo e para educá-los é um desafio. Sobre educação de filhos nós vimos já no quarto sermão, nós já falamos sobre isso, mas nós temos que ir além disso. O que eu quero que tu entenda, basicamente? Nós vimos como educar filhos, nós já falamos sobre isso, ok? Mas eu quero que tu entenda que não se resume a isso. A coisa vai além. Aquilo que eu falei é como se fosse um lado da moeda e agora nós veremos o outro. Então eu quero que tu entenda e grave e anote 3 necessidades para que os seus filhos sejam seus discípulos. 3 necessidades para que os teus filhos sejam teus discípulos. Em primeiro lugar, a primeira necessidade, tenha filhos. Coisa óbvia, né? Coisa óbvia. Mas hoje o óbvio tem que ser dito. Hoje o óbvio tem que ser dito. Nós estamos numa época tão confusa, o caos está tomou conta tanto que o óbvio tem que ser falado. A gente está vendo aí mãe de bebê reborn. A gente está vendo pai e mãe de pet. Quando tu achou que pai e mãe de pet era um absurdo, veio pai e mãe de planta. Daí tu achou, agora pronto, chegamos no fundo do poço. Aí tu descobriu que tem papai e mamãe de bebê reborn. E eu fico pensando, o que é a próxima? Não, porque vai ter alguma. Vai ter, é certo. Alguma coisa nova eles vão inventar, não vai parar por aí. Então, óbvio, tem que ser dito, tenha filhos. Se tu quer que teus filhos sejam teus discípulos, a primeira coisa, obviamente, é tenha filhos. Mas isso aqui precisa ser dito, inclusive, para o cristão. Porque a gente está vivendo um período em que a igreja está sendo dominada, a mentalidade do cristão tem sido dominada. E é muito fácil nós pensarmos que hoje o mundo é um lugar complicado para ter filhos.
É ou não é? Nós pensamos isso hoje e o povo pensou isso lá na Babilônia. Na Babilônia, eles estavam pensando, cara, aqui não é o lugar para ter filho. Nós não estamos na nossa terra, a gente está no exílio, a gente foi mandado como escravo para cá, contra a nossa vontade, estamos em meio a gente pagã, e nós vamos ter filho aqui? Não, melhor não. Deus manda o profeta enviar uma carta dizendo, tenham filhos. Tenham filhos, não diminuam. Não diminuam em número. Tenham filhos. Hoje é a mesma coisa. Tenha filhos. Nós temos que vencer esse pensamento de que o mundo é um lugar complicado. Afinal de contas, quando que o mundo foi um lugar bom e fácil de ter filhos? Talvez Adão e Eva. Se é que Caim nasceu ainda no jardim, eu acho que não, mas enfim. Quando que o mundo foi um lugar apropriado para ter filhos? Nunca. Nunca. Ou tu vai dizer que Joquebede foi uma boa mãe, ela escolheu o momento certo. Quando o faraó estava perseguindo e matando todos os meninos abaixo de 2 anos. Aquela era uma época boa. Hoje, não. Hoje sem condições. Ou Jesus, quem sabe, já pensou se Maria pensasse isso? Não, eu acho melhor não, Deus. Acho melhor não, Senhor. Não manda filho agora, espera. Espera porque não é a hora ainda. Quem sabe Maria tivesse feito isso, nós ainda estaríamos esperando um Salvador. Então tenha filhos, ok? Tu tem que entender, tu precisa entender que o plano de Deus, o propósito de Deus, ele é multigeracional. O propósito de Deus não se resume em ti, ele não para em ti, ele vai além. Ele vai para os filhos, ele vai para a tua geração. Deus quer uma geração piedosa. Então, quando Jeremias está dizendo para o povo lá, ter filhos, é porque eles deveriam pensar na missão. E assim nós temos que pensar no avanço da missão da igreja por meio dos nossos filhos. Cara, a gente é muito idealista, né? Vamos falar a verdade? A gente é muito idealista. Nós pensamos na igreja crescendo como Deus enviando pessoas. Pessoas que não conhecem Jesus se convertendo. E que bom, nós temos que tentar isso, pensar nisso, planejar formas para isso. Mas a gente tem que pensar também em a igreja crescendo por meio dos filhos. Ou nós vamos deixar isso só para o povo bombástico lá, só para os islâmicos, povo do lencinho na cabeça. Ou nós vamos deixar só para eles, porque eles estão fazendo isso. Cara, pega entrevistas que tem na Europa, no Canadá, vai atrás, tu vai ver, eles estão dizendo, gente, olha só, daqui 10 anos, vocês vão ser minoria, nós vamos ter tomado conta disso aqui. Na Inglaterra, tu sabia que hoje já vários prefeitos das principais cidades são islâmicos? Eles estão fazendo isso. Por que nós estamos dominados por uma mentalidade de que 1 tá bom, 2, ainda dá, 3, não, mas aí já complica um pouco mais, 4, 5, 6, Deus me livre. Como assim? Tu nunca ouviu um crente perguntando para uma crente ou uma irmã mais velha chegando na irmã mais nova, tu está grávida, minha irmã? Deus me livre. De onde vem isso? De onde vem essa mentalidade? Nós precisamos pensar na igreja crescendo por meio dos nossos filhos. Então, se nós queremos uma igreja grande, numerosa, pensando dessa forma, nós não teremos necessariamente que ter filhos? Sim ou não? Então, nós precisamos, em primeiro lugar, ter filhos. Ok? Entendido? Entendeu isso aqui? A nossa preocupação não é com relação a ter ou não filhos. Tem muito crente hoje que fala, tá, mas será que é da vontade de Deus que eu tenha filhos? Gente, a vontade de Deus já está aqui, tá? Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra. Pronto, essa é a vontade de Deus. Então tu não ora para Deus dizer para ti se a vontade dele é que tu tenha filhos. Tu tem que orar quando for o contrário. Senhor, tu não quer que eu tenha filhos? Tu não quer, não é tua vontade que eu tenha filhos? Tem que ser o contrário. A nossa preocupação hoje, então, tem que ser como que nós criamos uma geração piedosa em meio a um caos, em meio ao contexto de exílio. Essa tem que ser a nossa preocupação. Não ter ou não filhos. A questão é, como que nós vamos criar os filhos que nós teremos nesse contexto aí? Na época do Todes,
Na época do prisão porque contou uma piada. Já pensou? Tu contar uma piada em preso, Thiago? Já pensou? Essa é a época que a gente vive. É nessa época que Deus está mandando filhos para nós. É nessa época que Ele quer que nós criemos uma geração piedosa. Amém? Em segundo lugar. Então, primeiro, tenha filhos. Em segundo lugar, tenha filhos missionais. Tu e eu precisamos criar filhos que vão abençoar o mundo. Eu falei aqui no quarto sermão, nós não criamos filhos para o mundo. Muitos pais dizem isso hoje, né? Tu não cria filho para ti, tu cria para o mundo. Não, nós criamos filhos para Deus. Mas nós criamos eles para abençoar o mundo. Gênesis 18 é isso que está falando. Os nossos filhos precisam servir para a bênção do mundo. Isso não é opcional. Quando Deus promete a Abraão uma aliança, e quando Deus faz essa aliança com ele, a promessa envolve a bênção para o mundo. Logo, nós termos filhos não é opcional. Nós termos filhos que abençoarão o mundo não é opcional, é dever. Nós temos que ter filhos que vão viver suas vidas para abençoar o mundo. Então isso quer dizer que os nossos filhos precisam ser filhos que aprendam a viver o caminho do Senhor. Aprendam a trilhar o caminho do Senhor. Nossos filhos precisam, porque não tem outra maneira. Não tem, presta atenção. Não tem como tu ter um filho, uma filha que vai servir de bênção para o mundo se não for alguém que teme a Deus. E eu não estou falando de graça comum aqui. Tem muita gente ímpia que é uma bênção para o mundo, isso é graça comum. Eu estou falando de nós como pais cristãos. Eu estou falando de nós como gente da igreja. Tem muita gente no mundo que ainda assim serve de bênção para o mundo. Ok, não é o nosso caso. O nosso papel, agora nós somos cristãos. Como cristãos, nós temos o dever de servir de bênção para o mundo com os nossos filhos. Amém? Tu tem esse dever. Porque Gênesis 18 é isso que está acontecendo. Lembra? Eu pedi para tu sublinhar. Volta aí em Gênesis 18. Deixa a Bíblia aberta, não fecha. Gênesis 18, lembra que eu pedi para tu sublinhar? Nós temos um triplo propósito aqui em Gênesis 18. Deus, quando está falando com Abraão ali, ele vai mostrar 3 propósitos dele, 3 desejos dele para essa aliança com Abraão. 3 desejos dele. Laís, está desconectado. 3 desejos dele para essa aliança. Em primeiro lugar, para que Abraão ordene. Para que, versículo 19. Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos. Tá vendo? Opa! Então quer dizer que criar filhos nos caminhos do Senhor não é opcional. O papai e a mamãe têm que mandar. É uma ordem. Eu o escolhi para que você ordene aos seus filhos. Já falei aqui, lembra? Quando eu era adolescente, eu até comentei em casa uma vez, tá, e se eu não quiser mais ir na igreja? Meu pai e minha mãe só fizeram assim, tu vai igual? Simples. Para que ordene. Lembra Josué? Lembra? Cara, vocês querem adorar, adorem qualquer outro Deus na Mesopotâmia, seja onde for. No entanto, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué não fez uma votação. Josué não foi um democrático ali. Ele não foi um democrata, ele não agiu com democracia, ele não fez uma eleição. Vamos votar aqui e ver em que Deus a gente vai adorar? Em que Deus a gente vai confiar? Vamos resolver isso aqui? Não. O pai decidiu e ele ordenou. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Isso quer dizer, papai, olha para mim aqui, papai. Deus vai cobrar de ti. Deus vai cobrar de ti. Se a tua família se desviar, se teus filhos se desviarem, não é à toa que o pastor é cobrado por isso. Paulo fala a Timóteo, a Tito, que o pastor é o exemplo dos fiéis, o padrão dos fiéis. Por que o pastor tem que ser alguém que governe bem a própria casa e tenha os seus filhos no temor do Senhor? Você está entendendo? Deus vai cobrar de ti, homem.
Deus vai cobrar de ti, de mim, se os nossos filhos estão fiéis a Ele ou não. A responsabilidade é nossa. Então, em primeiro lugar, ordene os seus filhos. O segundo propósito nesse texto é o quê? A fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. O segundo propósito, guardem o caminho do Senhor. E o terceiro é, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Ou seja, o terceiro propósito é a promessa de bênção às nações. Deus prometeu bênção às nações por meio de Abraão. Esse é o terceiro propósito. Então, nós estamos vendo aqui o quê? 3 propósitos. Só que a gente tem um péssimo costume. A gente costuma focar em só um deles, que é o segundo. Trilhar os caminhos do Senhor. Guardar a palavra do Senhor. Guardar o caminho do Senhor. O problema é que nós focamos apenas nessa parte. A gente cria filhos para que guardem o caminho do Senhor. A gente quer filhos que vivam certinho. A gente quer filhos que obedeçam a Deus. Filhos comportadinhos, sabe? Aquele filho, aquela filha que senta comportadinho. A filhinha senta, puxa a sainha para cima do joelho, assim, direitinho, bonitinho, perninha cruzadinha. O menino que senta comportadinho, que não agita. Aquele filhinho, aquela filhinha que é... Que não costuma revirar os olhos quando fala com o papai, sabe? Só que a gente esquece a outra parte, o terceiro propósito. A criação de filhos necessariamente precisa ser para a bênção do mundo. Já parou para pensar nisso? Gênesis 18, gente, não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. A fim de que guardem o caminho do Senhor, ok, estamos observando isso aqui, estamos cuidando. E pratiquem a justiça e o juízo. Sim, meus filhos estão sendo ensinados para isso, ok. Para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. O que Deus prometeu? Bênção à nação, às nações. Opa! Então quer dizer que a minha filha precisa aprender mais do que se comportar, guardar o caminho do Senhor. Eu tenho que ensiná-la a viver de forma missional. A minha filha precisa entender que ela é uma missionária nesse mundo. Então, tu não basta ter filhos. Em primeiro lugar, tenha filhos. Segundo, tenha filhos missionais. Tenha filhos que vão servir ao mundo. Crie filhos que sejam, além de obedientes, crentes, mas também filhos que abençoem o mundo. Filhos que sirvam ao mundo. Criar filhos corretinho, no caminho do Senhor, sabe? Bonitinho. É um objetivo penúltimo. O último é a bênção do mundo. É filhos que sirvam de bênção para o mundo. Esse é o objetivo final. Filhos que alcancem o mundo com a bênção do Evangelho. Com a bênção do Evangelho. Tu está criando, a minha pergunta é, tu está criando teus filhos, filha, filho, para que eles avancem com o Evangelho no mundo? Para que eles falem de Jesus aos amiguinhos? É nosso papel. Ordene aos seus filhos. Nós temos que criar filhos que vão servir como missionários. Tem um autor que diz assim, nós não buscamos igrejas familiocêntricas, sabe? Igrejas que são centradas na família, que orbitam a família. Nós não buscamos igrejas familiocêntricas, mas famílias eclesiocêntricas, famílias que orbitam a igreja. A igreja é o centro e nós orbitamos em volta, nós servimos a igreja. As famílias servem a igreja. A família cria os filhos para conectar os filhos à missão da igreja. Tu está entendendo, gente? Está entendendo isso aqui? Nós criamos os nossos filhos para que eles continuem a missão que a igreja já está desenvolvendo. Os nossos filhos estão sendo criados com esse propósito? A igreja tem uma missão no mundo. Ide, façam discípulos. Batizando-os, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Ok, missão da igreja. Nós estamos servindo a igreja. Ok, e os nossos filhos? Estão sendo ensinados para isso? Estão sendo conectados com esse mesmo propósito? Nós temos que ter essa mentalidade. A igreja não se volta somente para si,
cuidando só dos seus membros, nós nos voltamos para o mundo. Teve um autor que escreveu isso, ele diz: a igreja serve para a bênção do mundo. A igreja existe para o bem do mundo. E aqui nós temos que entender porque igrejas voltadas à família, elas mantêm os membros saudáveis, elas vão se doar à família, instruir, ter cursos, né? Casados para todo sempre, não vou dizer o nome certinho, mas casados para muito tempo, né? Vai ter muita coisa voltada para a família, vai ter tudo certinho para a família. As famílias estão estruturadas, bonitinhas, propaganda de margarina. Mas e os de fora? E os de fora? E quem está indo para o inferno? Como é que fica? E quem está padecendo? Nós nos doamos à família, mas os doentes estão padecendo. Eles continuam doentes. Igrejas e famílias missionais vão encontrar maneiras de ser amigas desses pecadores. Amigas dessas pessoas, onde eles estão. A igreja, então, vai ir até a pessoa onde ela está. A igreja não vai ficar onde deveria estar. Está entendendo a diferença? Nós, enquanto igreja, nós como membros de igreja, nós seremos amigos dos de fora. Por quê? Porque a nossa intenção é cativá-los e trazê-los para cá. A nossa intenção é missão. Missão. Igrejas com foco na criação dos filhos somente vão se concentrar em nutrir os filhos. Nós vamos ter plano para os filhos. É isso aqui. É não sei o que kids. É teens. Teen. É para os adolescentes. É escoteiro, não sei o que. E vai ser um monte de coisa. Mas e os de fora? Aí nossos filhos têm várias atrações. Várias programações. Nós nos doamos aos nossos filhos. Nós nos programamos para os nossos filhos. Mas e os de fora? Se for assim, daí a igreja cresce só a cada 9 meses. Nós precisamos de igreja com foco em missão. E nos de dentro. É um equilíbrio. Porque senão, se nós focarmos só em missão também, a gente vai ir para fora, a gente quer conquistar o mundo. E às vezes os nossos filhos estão aqui precisando de mais tempo com o pai e a mãe. E aí não tem. E aí quando cresce, vai dizer que não tinha o pai perto. Eu conheço filhos de pastores assim. Que o cara se doava à igreja. Quando o filho cresceu, nunca mais queria saber de igreja. Porque não tinha o pai dentro de casa. Tá entendendo? Tá entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Gênesis 18, verso 19, exige que nós mantenhamos um equilíbrio. Nós temos que cuidar os de dentro, temos que cuidar os nossos e temos que buscar os de fora. Ser amigo dos de fora. Buscar os doentes para que encontrem a cura. Amém? Em terceiro lugar. Em primeiro lugar, então, tenha filhos. Em segundo lugar, tenha filhos missionais. Em terceiro lugar, mostre o caminho. Nós fomos salvos para ser santos como Deus é santo. Sim ou não? Deus diz, sejam santos como eu, o Senhor, teu Deus, sou santo. Nós temos que ser santos como Ele é. Nós temos que ser conformes à imagem do seu Filho. A Bíblia fala isso para nós, Romanos 8, 29. O propósito de Deus. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 29. Para serem conformes à imagem do seu Filho. Jesus, a imagem de Jesus está sendo moldada em nós. Ok? Nós estamos sendo transformados. Nós fomos salvos com esse propósito. Ou seja, os pais têm o dever de imitar Deus em casa e moldar nos filhos essa imagem. Lembra do que eu falei de Calvino? Calvino fala que quando relacionado à autoridade, Deus nos criou para respeitar, honrar a autoridade. Não é à toa que ele coloca como primeira autoridade na vida do filho o mesmo nome que ele tem, pai. Cara, isso aqui é louco demais.
Se é assim, então é dever dos pais representar Deus em casa. Se é assim, o teu e o meu dever é moldar os nossos filhos para serem a imagem de Jesus. Nosso dever é mostrar aos nossos filhos o caminho. Nós temos o dever de mostrar aos nossos filhos que eles, assim como nós, possuem uma dupla cidadania. Eles são brasileiros, eles são daqui, mas eles são de uma pátria celestial. Eles são daqui, mas eles não estão para cá. Eles não são destinados para esse aqui. Eles são para pátria celestial, para a eternidade. Nossos filhos, assim como nós, possuem uma dupla cidadania. A cidadania cristã define a tua e a minha cidadania brasileira. Está entendendo? Por ser cristão, tu molda a tua cidadania brasileira. E assim é os filhos. Tu vai ensinar isso a eles. Tu vai mostrar o caminho a eles. Mais do que isso, tu vai mostrar no caminho. É trilhando junto. É discipulado familiar. É discipulando os filhos. É mostrando aos filhos como que se faz. Teus filhos precisam ver em você o contato com uma cultura pecadora. Se tu vai criar filhos missionais, tu precisa mostrar aos teus filhos um pai e uma mãe que tem contato com os de fora. Nós não somos Amish, sabe? A gente não é Amish que vive isolado do mundo. De preferência nem eletricidade, não, nada, sabe? A gente não é assim. Nós não somos alguém que vai se programar para comprar uma terra imensa, de um terreno grande e todo mundo ir lá construir uma casinha e morar todo mundo junto. Tá? Não, nós não vamos fazer isso. Até porque não ia dar certo. O nosso propósito, a nossa missão é viver aqui, buscando os de fora. E os nossos filhos precisam ver em nós pessoas que têm contato com os de fora, que têm contato com o mundo. Os teus filhos precisam ver você fazendo missão. Os teus filhos precisam ver tu fazendo missão, falando de Jesus para alguém. Nós falamos sobre fazer missão, falar de Jesus, mas nossos filhos não veem nós fazendo. O que é isso? O que é isso que o papai tanto fala? Eu nunca vi. Como é que é? E aí? Os nossos filhos precisam ver os pais ajudando o necessitado. Os nossos filhos precisam ver isso em nós. Tem um ditado, né? As palavras ensinam, o exemplo arrasta. Tu precisa mostrar aos filhos como se faz isso aqui. Fazer missão, ajudar os necessitados, servir de bênção ao mundo. Em resumo, a criação dos nossos filhos precisa ter um sabor, um gostinho missionário. Tu educa os filhos, mas sempre voltando e direcionando para a missão. A criação dos filhos precisa ter um gostinho, um sabor missionário. Amém? Porque é isso que Gênesis 18 fala, a fim de que. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Tem outro detalhe muito importante com relação a isso aqui. Lembra do que Jesus falou da igreja? Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tu já viu porta se movendo? A não ser para abrir e fechar, né? Mas a porta indo de um lugar para outro? Não. A porta fica parada. Então, é a igreja que avança. Já parou para pensar nisso? É a igreja que chega com o pé na porta. É a igreja que chega derrubando tudo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra o ataque da igreja. A missão, então, ela é ofensiva, ela não é defensiva. A missão precisa ser intencional. Os teus filhos precisam entender que a missão, ela é ofensiva. Ela é missionária, ela é agressiva. Nós não criamos filhos para serem flechas bem afiadas, bem polidas e mantidas dentro do alforje. Para manter, sabe? Nós não criamos filhos para isso. Quando a Bíblia diz, Salmo 127, que os nossos filhos são flechas, a flecha tu lança. Ela não fica contigo.
Os filhos são destinados para servir de bênção ao mundo, não para ficar debaixo das asas do papai e da mamãe o tempo todo. Nós não criamos filhos para serem como médicos, mas que não entram no hospital com medo de se contaminar, de ficar doentes, de ficar enfermos. Nós criamos filhos para serem como médicos e irem tratar os doentes sem que se contaminem. Mas eles precisam estar lá, servindo, cuidando. A tua e a minha ideia tem que ser salvar a cidade. Vamos voltar em Abraão um pouquinho, pensa comigo. Quando Deus fala isso para Abraão, ele diz, né, eu não vou esconder de Abraão o que eu vou fazer. Aí Deus fala, Abraão, seguinte, ó, tá, deu uma treta aí, numa cidade perto aí, e eu vou fazer uma baguncinha. Vou fazer uma baguncinha ali. O que Abraão faz? O que Abraão faz? Intercede. Ele ora pela cidade. Ele intercede pela cidade. Senhor, não destrói. Tu vai destruir se tiver tantos justos. E ali vai fazendo contagem regressiva, né? Tipo, dá a mão que é o braço. Né? Minha mãe sempre dizia, dou o dedo que é a mão. Dou a mão que é o braço. Acho que toda mãe em algum momento falou isso, né? Né? Abraão estava assim ali. Ele estava intercedendo pela cidade. Ele queria o bem da cidade. Nós temos que ser assim. Nós temos que querer o bem, não só da igreja, mas da cidade. Nós temos que querer o bem da cidade, porque Deus quer o bem da cidade. Já parou para pensar que em Apocalipse, quando houver a consumação, será uma cidade? A gente imagina o jardim, né, como um gramadinho sem fim, né, aquela tela do Windows, bonitinho. Também. Mas vai ser uma cidade? É uma cidade? Deus ama a cidade. E nós temos que amar a cidade. Nós temos que fazer o bem pela cidade. Fazer missão na cidade. Nossos filhos precisam ver isso acontecendo. Para que eles façam o bem para a cidade. Façam missão na cidade. Amém? Amém mesmo? Essa é a criação dos filhos. Nós falamos sobre nos doar, né? Viver para a família, para a igreja, para o próximo. Mas em que momento os nossos filhos veem isso acontecendo? E mais, a gente fala sobre fazer isso, mas a gente sequer ora com os nossos filhos sobre isso. Tu já fez alguma oração missional com os teus filhos? Orar com os filhos, pedindo pelo bem da cidade, botando em oração os alvos de missão? Ou tu ensina os teus filhos a orar só pelo que é o teu bem ou o bem-estar da família? Senhor, abençoa o mano que está doente. Senhor, abençoa o papai e a mamãe que vão para o trabalho. Senhor, faz que o papai consiga um trabalho bom. Sabe? Tudo voltado para a família ali. Daí os de fora. Tu faz isso? Tu ensina os teus filhos a orar de forma missional? Tu ensina eles a orarem para que Deus alcance o perdido? Gerando neles amor pelo perdido? Alguns aqui vão começar a fazer hoje, né? Amém? 7 formas de criar filhos, então, de maneira missional. 7 formas em que tu vai criar os teus filhos para que eles vivam para o bem do mundo e não apenas para o bem da família ou da igreja. Em primeiro lugar, seja o exemplo. A primeira forma de tu criar filhos de maneira missional é sendo o exemplo. Os teus filhos precisam ver, porque essa é a forma mais poderosa de ensino, né? O exemplo arrasta. E tu tem que ensinar os teus filhos pelo exemplo. Ensinar a eles o que tu acredita, mostrando como tu vive, de forma que tu viva aquilo que acredita. Encarnar essa mentalidade missional na tua própria vida diária. Os teus filhos precisam ver tu buscando oportunidades de servir, oportunidade de fazer missão, de falar de Jesus. Às vezes a gente ora, Senhor, me dá a oportunidade de evangelizar, mas tu não busca intencionalmente na hora da conversa, encaminhar a conversa para uma
para uma evangelização. E a coisa vai passando. A missão não é algo que se fala somente, mas que se pratica. Ok? Em segundo lugar, evangelize a criança. Tu tem que evangelizar teus filhos. Sabe disso, né? Tu tem que evangelizar a criança. Ensina eles a história bíblica. Ensina os teus filhos, meu amorzinho, senta aqui, papai e mamãe vão te ensinar uma coisa. Deus criou tudo muito bom, sabia? Tudo era bom demais. As coisas que Deus criou eram boas, mas a gente estragou. Houve uma queda, nós caímos em pecado, nos distanciamos de Deus. Por causa disso, o próprio Deus teve que encarnar. Jesus viveu aqui para viver a vida que a gente não consegue. Por causa disso, nós temos que confiar nele. O nome disso é redenção. Ele está nos redimindo. Nós temos que confiar no Senhor, meu amorzinho, sabia? Sim, mamãe, sim, papai, sabe? E ele prometeu, sabe o quê? O quê? Ele prometeu que vai voltar. Vai ser muita festa, muita alegria. Sabe? Vai ensinando os filhos. Tu tem que evangelizar os teus Eus e as tuas Valentinas. Tu tem que evangelizar eles. Ensina o plano de salvação do Senhor. Amém? Em terceiro lugar, a terceira forma de criar filhos de maneira missional é: inclua a missão no cotidiano familiar. Tenha conversas sobre missão. As tuas conversas não devem ser limitadas somente ao que a momentos específicos. Cara, isso tem que ser algo natural dentro de casa. Não só algo em um momento específico, sabe? Na hora do culto familiar, quando surgir um assunto que envolva aquilo, aí tu fala sobre missão. Não! Tem que ser algo natural, que esteja no ambiente familiar o tempo todo, falando sobre missão, falando sobre evangelização. Inclua os teus filhos, eles devem ver que faz parte da rotina familiar falar de missão, falar de evangelização. Porque senão nós não fazemos, acaba que eles, pelo exemplo, veem que nós não fazemos, também não farão, e a coisa vai se perpetuando assim. Lembra? O plano de Deus, o propósito dele é multigeracional. Amém? Quarto lugar. Prepare-os para os de fora. Tu tem que ensinar os teus filhos. Expor os teus filhos na proporção que tu entender que tá boa, mas expô-los a pessoas diferentes, culturas diferentes. Senão o teu filho só vive em casa, quando sai vem na igreja, quando sai da igreja vai para casa, fica a semana toda, volta no fim de semana que vem, e aí ele só convive com crente. Só com aquele nicho, sabe? Tu acha que uma criança assim vai se acostumar, vai ter por naturalidade fazer missão? Amém ou não amém? Em quinto lugar, orem de forma missional. Tu precisa orar regularmente com os teus filhos. Orar pelo não cristão. Orar pelos alvos de missão. Orar pelos missionários. Orar pelos povos não alcançados. Orar por aquelas pessoas que ainda não ouviram de Jesus. Orar pelas necessidades no mundo. Tem muita gente aí que está padecendo. Cara, o Brasil está em crise, tu sabe disso, né? Tu vive aqui, tu sabe? Mas tem país que está pior que aqui. Por que a gente não ora por esses? Será que no fundo, vamos tira assim 10 segundos. Será? Eu não estou dizendo que é, tá? Não estou dizendo que contigo é isso. Mas será? Será que no fundo não é incredulidade nossa? Será que tu ora na medida da tua fé? Tu já parou para pensar nisso? Tu não ora pelas nações, pelos povos não alcançados. Tu não ora pelos problemas do mundo, porque no fundo tu acha que Deus não vai meter a mão. Tu acha que ele não vai... No fundo tu acha que Deus não vai resolver. A tua oração, presta atenção nisso aqui. A tua oração, ela é proporcional
à tua fé. Ela está diretamente ligada ao tamanho da tua fé. Entendeu? Entendeu? Em sexto lugar, coloque os filhos para trabalhar. E eu amo dizer isso aqui, né? Coloque os filhos para trabalhar. Coloque eles a servir junto. Cara, hoje, antes do culto iniciar, o Kennedy e a gente estavam aqui ensaiando louvor e a Alice no meio. Mais perturbando do que ajudando, mas estava ali. Estava ali no meio. Vivendo junto aquele momento. Sabe como é que eu me acostumei com igreja? Eu na igreja eu sirvo desde, cálculo rápido aqui, desde os 5 anos de idade. Eu tocava bateria na igreja e iniciei com uma caixa e um prato, sabe? Uma caixa, na época nem se chamava caixa, era tarola. Sabia? Sabia? Não sabia? Não é da tua época, né? Não, tu é muito novinho. Era só uma tarola e um prato. Eu tocava assim. Antes de eu tocar, sabe como é que eu fazia? Meu pai tocava teclado na igreja e eu pequenininho, ficava de pé no meio das pernas dele, vendo ele tocar. Ele tocava, estava sentado, tocando teclado, e eu no meio das pernas dele. Tu vai vir limpar a igreja? O que impede de tu trazer o Enzo junto? A Valentina junto? Vai sujar um pouquinho mais, vai demorar um pouco mais para limpar, mas ele vai viver junto aquilo ali. Bote-os para trabalhar naquilo que ele consegue, que ela consegue, bote a servir junto. Servir na igreja, na comunidade, em projetos missionários. Isso consolida na criança, sabe? Isso fortalece, isso firma na criança o entendimento de serviço, de servir. Amém? Em último lugar, sétimo lugar, uma forma de criar os filhos de maneira missional é: coloque um alvo nas costas das pessoas. Coloca um alvo, ó, meu filho, lá, ó, um alvo, vai. Entendeu? Coloca um alvo nas costas das pessoas. Os teus filhos precisam ver todos como alvo missionário. Todos com alvo. Que alvo? De missão. Alguém para quem ele deve falar de Jesus. Alguém que está indo para o inferno. Os nossos filhos e nós. Veja bem, para isso acontecer, nós temos que ver isso. Para os nossos filhos entenderem que aquela pessoa precisa ouvir de Jesus urgentemente, nós temos que entender que as pessoas precisam ouvir de Jesus urgentemente, porque elas estão indo ao inferno. Coloque um alvo nas costas das pessoas e veja nelas um alvo de missão, um alvo para quem você vai falar de Jesus. Os teus filhos precisam aprender a amar genuinamente as pessoas. E amar a pessoa implica em fazer o bem a ela. Que bem maior há do que livrá-la do inferno? Amém ou não amém para isso? Vamos pôr em prática isso, gente? Vamos? Fica de pé. O discipulado familiar implica em nós termos o entendimento de que nossos filhos não são nossos, são do Senhor. Nós estamos criando eles para Deus. Ao criá-los para Deus, Deus quer que eles sirvam de bênção ao mundo. Portanto, cabe a nós ensinar aos filhos de que eles precisam servir ao mundo. E antes de servir ao mundo com tecnologia, inovações, invenções, eles precisam servir ao mundo evangelizando, com missão. Amém? Vamos orar, gente, por isso? Vamos? Inclina a tua cabeça, começa a interceder pela tua casa, começa a orar pela tua família, começa a orar pelos teus filhos. Ora pela tua casa, pede a bênção do Senhor, não só para a tua casa, mas para o mundo, por meio da tua família, por meio da tua casa. Ora, meu irmão, ora, minha irmã, clama ao Senhor. Isso aqui é impossível para nós.
Isso aqui é impossível se não for o Senhor agindo em nós, por meio de nós, apesar de nós. Nós não faremos isso aqui. Nós não faremos, nós precisamos dele. Nós precisamos de Deus. Ó Pai amado, nós chegamos na Tua presença, Senhor, uma vez mais. Agora nós queremos clamar a Ti, Deus, todo auxílio, todo suporte, toda capacitação, para que nós venhamos criar filhos de forma missional, para que nós venhamos criar filhos não para o mundo, mas para que sirvam de bênção ao mundo. Ó Deus, nos ajude a criarmos filhos para Ti, filhos que trilhem o Teu caminho, filhos sábios, que temam a Deus, mas que se voltem para o próximo, que se voltem para o perdido, e sirvam, e falem de Jesus, e mostrem, Senhor, a salvação, e mostrem a solução para os problemas, e mostrem a cura para a maior doença do ser humano, que é o pecado. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor. Nós precisamos ser capacitados pelo Teu Espírito Santo, para que nós venhamos criar filhos dessa maneira, para que os nossos filhos venham ser filhos crentes, filhos sábios, filhos missionários. Ajuda-nos, conceda-nos isso. Nós sozinhos não conseguimos, nós dependemos de Ti. Nós somos incapazes se não for o Senhor. Nós somos incapazes se não for a Tua mão nos conduzindo, nos capacitando, nos abençoando. Olha para nós e abençoe as nossas casas, abençoe as nossas famílias. Eu oro, Senhor, pelas famílias que estão aqui nessa manhã. Eu oro por cada casa, por cada homem que está aqui, para que lidere a sua casa, para que lidere a sua família, para que lidere os seus, para servirem de bênção ao mundo, para servirem de missionários neste mundo perdido, nesse mundo caído. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Eu repreendo qualquer atitude diabólica, qualquer opressão maligna, qualquer ataque satânico contra essas famílias. Em nome de Jesus, eu estou repreendendo a Ti agora, neste momento, diabo, Satanás. Tu está repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, da bênção, da vitória, da capacitação, da santidade, da prosperidade, para que eles venham cumprir o seu propósito de serem missionários e criar os seus filhos como missionários. Que nós venhamos entender que o Teu propósito não se resume a nós, não encerra em nós, mas vai além, vai aos nossos filhos, e por eles seguirá aos filhos dos nossos filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, olha para nós, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aplaude o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, glorificado é o nome do Senhor, engrandecido é o nome do Senhor. Nosso Deus é um Deus missionário, o nosso Deus é um Deus missionário, Ele quer alcançar o mundo por meio de Ti, por meio de mim e por meio dos nossos filhos. Por meio de Ti, da Tua casa, por meio de Ti e da Tua família. Bendito é o nosso Deus, bendito e glorificado é o nosso Senhor. Bendito é o nosso Deus, coisa boa saber que o nosso Deus é tão bom que Ele nos inclui nos propósitos dEle, Ele nos inclui nos planos dEle. Bendito é o nosso Deus, aleluia, aleluia.